Bom, pessoal, agora para complementar tudo que a gente falou, tá? Trago aí do Oliver as 5 leis de preço que ele ensina, que faz todo sentido e vai completar todo o nosso sistema operacional, tá certo? Então veja o seguinte: a primeira lei de preços que ele traz para a gente é: uma barra de força tende a ser continuada. Essa barra de força que tende a ser continuada nada mais é do que a barra elefante. Então você tem a barra elefante, ela tende a ser continuada. Uma barra elefante bem localizada, tá? Então as localizações estão com relação à média móvel de 200. Eu tenho a média móvel de 200. Se eu tiver uma barra elefante verde aqui embaixo, ela é bem localizada para voltar para cima. Uma barra elefante vermelha aqui em cima é bem localizada para ele voltar para a média móvel de 200. Ou uma barra elefante que saia da média móvel de 200, tanto para cima quanto para baixo, tá? Se eu tiver esse tipo de contexto, tá? Essas barras elas tendem a ser continuadas e tem por volta de 80% de chance de ser continuada. Então é bem forte essa lei de mercado para barra de ignição. Uma barra de força pode não ser necessariamente uma barra elefante, pode ser uma bottom in tail, uma top in tail, pode ser um red bar takeout, tá? Uma barra de força. Outra coisa, segundo, um movimento significativo é composto por duas ou mais barras. Então, quando você vê um movimento na bolsa, tá? Então, por exemplo, estou vendo um movimento, esse movimento está me chamando a atenção para querer comprar, para querer vender, tá certo? Você tem que pensar o seguinte: um bom movimento ele é composto por duas ou mais barras de força, tá certo? Então, por exemplo, aqui, o mercado já foi, mas pode não ter acabado, ele tem mais força que ele pode vir ao longo do tempo, você está entendendo? Então, quando você está fazendo o seu trade, isso é uma coisa para você colocar até no seu diário de trade, pô, eu estou fazendo o meu trade, mas todo o meu diário de trade não dá nem 2 barras, eu já saí da minha operação. Pô, tem que tomar cuidado, tá? Por que tem que tomar cuidado? Porque você sabe que tem algo errado aí. Você não fica nem 2 barras, você tá entendendo? Olha, tudo bem, eu tô uma pessoa muito bem afinada, eu consigo pegar o momento exato do mercado, então eu pego ele e já disparo. Mas minimamente 2 barras tem que ficar. Então um bom movimento significativo ele é composto por duas ou mais barras, tá? O mercado não faz várias barras seguidas da mesma cor sem uma pausa ou um pullback maior. Isso aqui é o que está atrelado, por exemplo, ao padrão de mergulhada dupla. Se o mercado vai fazendo o padrão, uma hora ele vai fazer uma correção que seja compatível com o padrão, tá certo? Um pullback maior. Se você vê um mercado fazendo várias barras seguidas da mesma cor, aumenta a chance do mercado ter uma barra de pausa. Então, se eu estou vendo o mercado, tá? Isso é alguma coisa interessante. Então, vamos supor, eu estou vendo o mercado aqui. Aí eu vejo o movimento se formando, tá certo? Ele arma aqui um pivô e aí eu vou querer buscar meu trade nesse pivô, tá? Só que nesse momento eu fiquei com medo e não entrei. Não entrei e aí o mercado fez um movimento parecido com esse. E aí eu vou entrar aqui agora, tá? Porque eu fiquei com medo de entrar na entrada exata, que era aqui. Então agora eu vou entrar aqui. O mercado me convenceu que ele está forte. O mercado faz muito isso. Tá errado. Porque eu já sei que o mercado está fazendo muitas barras da mesma cor. Quando o mercado começa a fazer muitas barras da mesma cor, eu tenho que tomar cuidado. Certo? O mercado vai fazer uma pausa uma hora ou outra. Então eu já sei disso. O mercado não faz várias barras seguidas da mesma cor. Tá? Falhas em topos e fundos após 3 ou mais barras, o mercado tende a ir contra o rompimento. Isso a gente vê direto, tá? Então, você, por exemplo, você tem uma tendência de baixa no mercado e a sua tendência está lá. De repente ele começa a querer voltar, só que ele vem aqui e falha. Se for por mais de 3 barras e ele falha esse fundo, ele tende a voltar pelo menos para o topo anterior ou até mesmo o topo do dia, tá certo? Essa é a lei de mercado, né? A lei dos preços, a lei de mercado número 4. Quando o mercado falha em fazer novos topos, ele tende a ir contra. Ou novos fundos, ele tende a ir contra, tá certo? A gente já viu esse movimento, mas só colocando aqui.
E a lei 5 é, após barras estreitas, o mercado tende a fazer uma barra grande, tá? Larry Williams chama isso de blast off, tá? O que seria isso? Você está vendo o mercado fez uma barra de ignição, fez uma barra curtinha. 2 barras curtinhas. Você tem uma alta probabilidade da próxima barra ser uma barra grande, tá? Então o mercado está dando um descanso e vai dar ignição novamente. Essa então seriam as 5 leis aí de preço aí que a gente pode estar atrelado ao mercado. Aí dito isso, tá? A gente entra aqui nas regras básicas, tá? Para a gente operar no dia a dia. Então, como regra básica, tá certo? A gente tem que pensar o seguinte: todos os estoques, tá? Eles têm um ciclo completo de forte movimentação. Então, se você pegar aqui esse gráfico hoje, tá certo? Você percebe o seguinte: olha o ciclo completo de forte movimentação. Tanto que terminou, ó. Ele não chegou a fazer outro movimento. Ele pausou, tá certo? Porque ele tem um ciclo forte de movimentação aqui que já está completo. A onda dele completou, tá certo? Se eu tô operando na bolsa, tá certo? E aqui, ó, é 1h da tarde e eu vejo que ela já fez esse movimento, esse ativo não me interessa, eu vou para outro. Aí eu chego em outro ativo e eu vou ficar de olho. Então, por exemplo, às 2 da tarde, esse ativo ainda não tinha acionado esse Power Breakout. Esse ativo me interessa, porque esse ativo não teve um ciclo de forte movimentação. Ele vai estar agora, tá certo? Ele me interessa. Aí se eu vou pegar outro, ó, esse ativo me interessa. Ele não teve um ciclo de forte movimentação ainda, ele está mais lateralizado. Não chegou a executar hoje, inclusive deu um falso rompimento da média móvel de 200. Mas a grande questão é, se eu vejo que um ativo já foi o dia inteiro super a favor de uma tendência amiga, tá certo? Eu espero ou eu mudo de ativo. Porque eu sei que todos os estoques têm um ciclo completo de forte movimentação, tá certo? Não esperar por mais de 3 fortes movimentos no dia. Isso está atrelado, sobretudo, às ondas de Elliott, tá? Se a gente pegar as ondas de Elliott, a gente tem a onda de impulso, né, que vai formar, né, todo o ciclo de impulso é formado por 5 ondas, e aí delas você tem 1, 2, 3, 4, 5. Se você olhar bem aqui, aqui seria o trade da abertura, primeiro movimento, final da festa, certo? 3 fortes movimentos no dia. Então, o mercado não é tão complexo e tão direcional assim como parece. Nunca o mercado é direcional. O mercado geralmente abre e fica na lateral assim, tá certo? Só que se eu estou vendo um mercado que mesmo que ele fique na lateral, eu já sei que ele vai ter um ciclo aí de 2, 3 movimentos, mas não mais do que isso, tá certo? O mercado não vai ficar oferecendo mais do que isso. Veja, mesmo aqui num gráfico super complexo como esse, tá? Eu vejo um ciclo de forte movimentação aqui e depois até uma queda mais forte aqui. Mas não tem muito mais outros movimentos no gráfico. Então, em geral, a gente fala que os mercados eles têm um ciclo completo aí de no máximo 3 movimentos, tá? Se eu fosse pontuar aqui, eu tenho um movimento, 2 movimentos, esse terceiro ficou na lateral. O mercado não vai ficar o tempo todo te dando trades maravilhosos. No limite, 3 no dia. Então, se você está fazendo 20 operações pela análise técnica no gráfico de 5 minutos, tem algo errado, tá certo? Cautela ao entrar após 2 barras da mesma cor. O que isso significa, essa cautela? Essa cautela significa o seguinte, aqui, tá? Se eu estou buscando o meu movimento, eu tenho impulso, tenho a correção. Se daqui ele precisa de mais de 2 barras da mesma cor para romper essa máxima, eu já tenho que ter cautela, porque pode ser que aqui ele faça uma leve correção antes de romper. É aí que entra usar aquele modelo dual screen, onde um gráfico está 5, outro está 2, para eu ver se tem esse pullback, tá? Então cautela ao entrar após 2 barras da mesma cor. A boa entrada ela está na virada de cor, tá certo? De barras. Quando eu tenho virada de cor de barras, eu tenho boas entradas, tá certo? Eu tenho a barra vermelha aqui. Essa aqui está até verdinha, mas ela é praticamente uma barra neutra. E aí ela tem a virada e rompe. Essa é a melhor entrada que a gente pode ter no dia a dia no mercado, tá? Se for mais do que 3 barras,
aí você pode colocar como regra de jamais entrar. Passa para o time frame menor, tá certo? Vai para o time frame menor. E aí no time frame menor, tá certo? Você busca uma entrada. Porque aí você sabe que não está entrando na exaustão do mercado, tá? As melhores entradas estão após uma correção. Então, tudo isso aqui, tá? É praticamente a mesma coisa, dito de formas diferentes. Eu estou falando para você o seguinte: o mercado move de impulso, correção, impulso, correção. Não entre no impulso e aguarde a correção para buscar a entrada. Você pode entrar até no pullback, que é a entrada que fica aqui no pullback. Mas se tiver a correção depois de um movimento de impulso, beleza, a tua chance aumenta e muito no mercado de ganhar dinheiro. Ninguém ganha dinheiro no mercado depois que ele já foi bastante, tá? Depois que ele já foi bastante, é tarde. Espera a correção para depois entrar, tá? E uma coisa que alivia bastante aí o emocional é um alvo parcial em 0,30. Isso aí é algo essencial que tem que ter no dia a dia, tá? Não dá para abrir mão disso, porque isso aí alivia a carga emocional. Hoje, tá? Eu estou fazendo essa gravação, hoje é dia 22 de abril de 2020, tá? A gente está vendo um mercado, tá certo? De alta volatilidade. Então, o que acontece? Esse mercado de alta volatilidade, causado pelo contexto econômico atual, requer uma volatilidade maior aqui. Então, se nesse caso o 0,30 ficou pouco, consulte a volatilidade histórica, certo? A VH, consulte a volatilidade histórica e faça um alvo parcial proporcional à volatilidade histórica. Lembra que a gente falou sobre isso, tá? No nosso manejo parcial. Fazer os alvos parciais de acordo com a volatilidade histórica. Isso aqui é uma ótima alternativa, tá? Porque você sempre vai estar alinhado com o mercado. Então, um alvo parcial em 0,30 ou 1 para 1. Então, essas são as regras básicas aí para a gente estar atuando no dia a dia e também as leis de mercado que o próprio Oliver traz para nós, tá? Vejamos também outra coisa sobre essas regras, tá certo? O Fabuloso 4. O Fabuloso 4, ele tem aquela configuração, como a gente já viu, de um alinhamento de médias, tá certo? Então, quando eu tiver um Fabuloso 4, a gente já pode se habilitar a trabalhar no primeiro movimento de uma forma mais tranquila e de uma forma mais direta. Se o mercado vem encucado, ele abre aqui dentro dessa região, talvez seja melhor eu aguardar por 2 eventos de confirmação para ele sair dessa congestão. Quando o mercado não está nessa congestão, um evento para sair e seguir um primeiro movimento já me basta para trabalhar. Se o mercado está ali travado, tá certo? Se ele está travado ali, eu tenho que esperar pelo menos 2 eventos. Então isso é uma outra coisa boa que a gente sabe sobre o mercado, tá? Continuando, então, primeiro movimento completo. O que seria o primeiro movimento completo? É exatamente isso que está atrelado à lei de mercado. Os estoques têm um ciclo completo de forte movimentação. Então, se eu abrir meu estoque e ver algo parecido com isso, para mim aqui já está bom já. Não vou ficar mais buscando por trade, isso aqui já completou. E por que eu digo isso? Porque os dias que as pessoas mais perdem dinheiro na bolsa é justamente quando eles dão essa guinada muito forte. Porque o que acontece? Tem uma guinada forte como essa, você vê o mercado subindo lá 10, 20%, dependendo da ação. O índice futuro subindo 3%, tá certo? E aí você pensa o seguinte, caraca, eu não aproveitei. E aí ou você vai querer vender, tá? Ou até mesmo comprar depois de uma correção. Não, o ideal não é fazer isso. O ideal é pensar o seguinte, olha, esse mercado já completou o seu ciclo. Então, ciclo completo de forte movimentação, eu não vou trabalhar nesse mercado. Me dá outra ação. É isso que está por trás. O fabuloso, então, resumindo, o fabuloso, para eu pegar um movimento mais tranquilo, que eu sei que o gráfico está em tendência. Sempre que o gráfico está em tendência, ele tem uma espécie de um fabuloso 4. Aqui no mercado brasileiro, a gente não vai buscar aquela entrada de fabuloso 4 que viria aqui no rompimento dessa mínima. Não é essa entrada que eu quero buscar. Por que não é essa entrada que eu quero buscar? Porque esse tipo de entrada para o mercado brasileiro não vai funcionar muito bem.
Até mesmo porque se eu trabalho no gráfico de 5 minutos e espero a primeira barra de 5 minutos, o mercado brasileiro tem leilão de abertura. Às vezes tem a ação da Vale, abre 10h15, come 3 barras. Como é que eu vou trabalhar na primeira barra de abertura? Não dá. Já cria um descompasso aí. Um descompasso que não existe com relação ao mercado brasileiro. Então, o Fabuloso 4, no Brasil em específico, eu não vou trabalhar. Mas eu vou trabalhar da seguinte forma. Se eu vejo que tem um Fabuloso 4, então, nesse sentido, eu me habilito a fazer um trade de primeiro movimento mais tranquilo. Então, se eu tenho uma mão que eu posso chegar a 100 contratos e eu tenho um Fabuloso 4, ali fica legal para eu colocar os meus 100 contratos. Se o ativo abriu praticamente numa zona de armadilha, que é aqui no meio, certo? A zona de armadilha ela é dada pela última hora anterior, a resistência e o suporte. E entre as médias móveis de 220. Se ela fica encucada ali, a gente fala que é uma zona de armadilha. Se o ativo fica ali em zona de armadilha, não é a hora que eu vou colocar 100 contratos, tá certo? É a hora que eu vou colocar 10, 15, tá certo? Ou no limite nem trabalhar, tá? Que não trabalhar também às vezes significa ser trader, tá? Às vezes é muito melhor não fazer nada do que fazer e perder. Então, tem que ter criterioso e tem que ter as regras. Então, essas são as regras aí básicas aí do jogo para a gente estar todo dia operando na bolsa e não se desvirtuar e começar a fazer da bolsa uma aposta, tá certo? A bolsa tem que ser muito conservador, tem que ter regras drásticas, tá certo? E tem que ser uma pessoa completamente focada ali aonde você quer fazer, tá? Obviamente tem uma flexibilidade, mas se você não tiver um comportamento disciplinado, tá? Um negócio pode ir contra o esperado. Então, tem que ter essas regras, que são regras mínimas, e que a gente vê por aí que muitas pessoas nem essas regras mínimas respeitam. Tá legal? Então é isso aí, pessoal.